Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje a gente vai fazer a parte 3 do vídeo mostrando frutas típicas aqui do Amazonas, da Amazônia em geral, né? Algumas dessas frutas aqui tem em outros lugares do Brasil, mas também é muito consumida aqui no Amazonas. E eu vou mostrar essas frutas maravilhosas para vocês. Mas antes de qualquer coisa, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aí no começo do vídeo para me ajudar. E comentem aqui ao decorrer do vídeo se vocês conhecem alguma dessas frutas ou se tem aí na região de vocês, que eu quero saber tudo. E se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. E agora sim, vamos lá pro vídeo. E vamos começar aqui pelo jambo. Vamos provar aqui com vocês e vou mostrar para vocês também como é por dentro. O jambo é uma espécie exótica, originária da Ásia, e quando foi introduzida no Brasil, ganhou grande destaque na região norte e nordeste. A casca do jambo é usada como medicação para controle de diabetes, pode ser usada também para combater inflamações. Olha, eu sou meio suspeita para falar de jambo porque eu amo jambo com sal, jambo sol, jambo mesmo natural, é muito gostoso. E aqui na Agrovila a gente tem dois tipos de jambo, o jambo que é o maior, que tem um caroço dentro, né, para plantar depois. E esse jambo que eu tô mostrando para vocês aqui, que é o jambo menorzinho, que ele não tem caroço, tá? Você pode comer direto, que não tem problema, só lavar e consumir. O jambo se destaca pelas presenças das vitaminas A, B1, B2, também contém cálcio, ferro e fósforo. Aí, como vocês podem ver, esse menorzinho, como eu falei pra vocês, não tem semente, então a gente pode comer assim mesmo. E ele tem a cor vermelha por fora e branca por dentro. E agora eu vou provar aqui o jambo com vocês. Gente, eu gosto muito de jambo. E a Stephanie também não fica atrás, né, Stephanie? É, gente, é verdade. Eu gosto muito de jambo, principalmente com sal, gente. Nós comemos com sal e é muito gostoso. Isso mesmo. O jambo eu não sei se serve para fazer outra coisa, a senhora sabe, mãe? Só comer puro, né? O jambo a gente come só puro mesmo. Se faz alguma outra receita, eu desconheço. Tá? Mas se vocês tiverem de alguma receita com jambo, deixa aí no comentário que eu fico de olho em tudo, vocês sabem. E é muito bom. Ele tem um doce e um azedo ao mesmo tempo, mas não é aquele azedo muito forte igual do cupuaçu. Ele é bem saboroso. Nossa, muito bom. Vamos para ingá. Gente, essa ingá aqui, olha, tem história. Aqui no Amazonas existem vários tipos de ingá. Existe ingá de metro, ingá chata, ingá peluda. Tantos nomes que fica até difícil de lembrar todos. Agora eu vou abrir aqui a ingá com vocês para vocês verem como é dentro. Ingá é o fruto do ingazeiro. É comum em regiões próximas a lagos e rios. É na floresta amazônica que se encontra a maior diversidade da espécie desse fruto. Uma das propriedades da ingá é sua ação adstringente, que alivia a dor de cabeça. Além disso, previne doenças nos ossos como artrite e osteoporose, porque é rico em cálcio. A ingá, na minha opinião, é um dos frutos mais saborosos da Amazônia. É muito gostoso, ela tem essa parte branca por cima, que é o que a gente come, e esse pretinho que tá aparecendo é o caroço. E essa parte branca, gente, ela é bem docinha, bem gostosa mesmo. Agora eu vou provar aqui a ingá com vocês. O caroço dessa ingá aqui, ela é bem pequena, como vocês viram aí, em relação à ingá de metro, né? Mas o sabor também não fica atrás, tá? É muito gostoso. E ela é docinha, muito boa ao paladar. Esse aqui é o caroço da ingá. Vamos agora pro jenipapo. Gente, o jenipapo é uma relação de amor ou ódio. Ou você gosta ou você não gosta. Desde pequena, a mamãe sempre botou jenipapo na receita lá de casa, na culinária lá de casa. Porque jenipapo ele é muito bom para anemia. Então a mamãe sempre preveniu isso lá em casa. Desde pequeno, tomando suco de jenipapo. E o cheiro dele é muito forte. Onde tem jenipapo, onde tem árvore de jenipapo, a gente consegue sentir de longe. O jenipapo é uma fruta presente em grande parte da extensão brasileira, do norte ao sudeste. A gente faz muito aqui no Amazonas, suco de jenipapo. Também fazemos din-din, que é geladinho que as pessoas chamam pra fora, né? Chupa-chupa, e tem vários nomes. E fazem doce também de jenipapo. Na medicina caseira, o jenipapo apresenta diversos benefícios. Pode ser usado para tratar anemia, asma, problemas de fígado e baço. O jenipapo é rico em ferro, cálcio, água, vitaminas B1,
B2, B5 e C. Isso que eu tô mostrando pra vocês é o caroço do jenipapo. Como eu falei pra vocês, desde criança a gente já tomava o suco de jenipapo, já comeu jenipapo. A mamãe sempre botou nas nossas refeições. Mas tem pessoas que não gostam do suco por causa do cheiro. Realmente o cheiro do jenipapo ele é muito forte. Quem tem problema com cheiro não vai gostar. Falando um pouquinho para vocês sobre o gosto do jenipapo. O jenipapo, comido assim puro, ele tem um gosto levemente adocicado. Não é aquela coisa, nossa, super doce, não é. É um gosto ok, até que não é ruim. O que pega mesmo no jenipapo é o cheiro. E comendo ele assim, parece que a gente está tomando um sulfato ferroso. É como se eu estivesse repondo ferro mesmo, direto da fonte. Vamos para a próxima fruta, que é o cubio. O cubio também é uma relação de amor e ódio. Cubio, também conhecido como tomate de índio, é originário da Amazônia. O cubio é considerado uma planta alimentícia não convencional. Olha, meu povo, uma coisa que eu falo para vocês é quando vocês forem comer o cubio, descasquem ele bem, tirem a semente, tá bom? Porque se vocês não tirarem a semente, vai dar uma coceira na garganta de vocês tão grande que vocês vão ficar desesperados e não vão saber o que fazer. Então, tomem cuidado, tirem a semente, tá? O cubio é rico em vitaminas A, B e C, além de minerais como cálcio, fósforo e ferro. Aqui em casa, a mamãe usa muito cubio para botar em peixe cozido. A gente pega, descasca o cubio, com todo cuidado, né? Descasca o cubio, parte ele ao meio, tira a semente, tira toda a parte da semente, depois lava ele, corta em pedaços pequenos e bota para cozinhar junto com o peixe e depois é só comer. A mamãe também faz um doce de cubio muito gostoso, gente. É como se fosse pêssego em calda, né? Só que é cubio em calda no caso. E é muito gostoso mesmo. Quem ainda não provou, cubio em calda, super recomendo você provar. Eu sei que não é fácil de achar o cubio, mas se você tiver oportunidade, super recomendo você provar o doce de cubio. E esse daqui é ele por dentro, gente. Olha só, tem essa parte aqui, a semente, que eu vou tirar agora. Tem que tirar toda a semente, tá? Pra não correr aquele risco que eu falei pra vocês da garganta ficar com aquela coceira. Tá bom? Então, tira tudo com bastante cuidado. Eu, particularmente, não gosto muito de comer o cubio assim natural. Eu prefiro ele de outras formas, como no peixe, ou em forma de calda, de doce, né? Mas tem pessoas que gostam muito de comer cubio assim natural com sal. Agora vamos provar o cubio. Vou logo adiantando para vocês que essa daqui não é a minha fruta preferida, nem de longe. Não gosto muito, gente. O bom dela é o doce e também é bom cozido com peixe. Mas vou provar aqui para vocês. Vou provar aqui esse cantinho aqui atrás. Tem a textura de uma maçã, essa parte aqui de trás. E o gosto dela tem um leve azedo também. É saborosa, mas não é uma das minhas preferidas. Agora vamos para uma das minhas preferidas aqui dessa mesa, que é o frutapão. Sou apaixonada pelo frutapão, gosto no café da manhã, gosto no café da tarde, uma delícia. A frutapão é uma fruta originária da Indonésia. No Brasil, ela é muito encontrada na região norte. Para comer a frutapão, é preciso cozinhar ela. Depois de cozida, tem que descascar. Ela tem tipo uma casquinha por cima. Depois de tirar essa casca, aí sim pode comer ela. Aqui em casa, todo mundo é apaixonado por frutapão. A gente gosta muito do frutapão no café da manhã. Olhando a frutapão assim de cascada, até faz lembrar uma castanha, né? Uma castanha do Pará, castanha da Amazônia. Só que ela é muito mais fácil de descascar e até mesmo de cortar em relação à castanha. Falando um pouco sobre o gosto do frutapão. O frutapão tem um gosto semelhante a uma batata cozida. Infelizmente, na hora que eu estava provando o frutapão, o celular não estava gravando e a gente pensava que estava gravando. Já peço desculpa antecipadamente. Mas já adianto que o frutapão é muito saboroso. Agora vamos para a última fruta entre aspas, né? Para quem ficar até o final do vídeo, vai ter o bônus extra, que é uma fruta que eu ainda não mostrei aqui nessa mesa. Vamos lá. Esse daqui é o abil, e eu vou mostrar para vocês agora o abil por dentro. O abil é uma fruta originária da Amazônia.
O abil é uma boa fonte de vitaminas C e A, bem como potássio e fibras. Ele também contém antioxidantes que podem ajudar a proteger o corpo contra os danos dos radicais livres. E além de ser muito gostoso, né, meu povo? Quem já provou abil sabe que é uma delícia. Vamos agora provar o abil. Eu também sou suspeita para falar de abil, que eu amo demais. O único problema de comer abil é que gruda a boca, né? Tem que tomar cuidado. Até a semente é gostosa para ficar lambendo. Mas se a gente quiser plantar e ter outro pé de abil, tá aqui a semente, dá para plantar. E o cheiro do abil é muito gostoso, pessoal. É um cheiro bem agradável. E o gosto também é maravilhoso, um gosto adocicado, mas não é aquele adocicado que é enjoado, que é enjoativo. Não é aquele gosto que é enjoativo. E é maravilhoso. E tem uma textura gelatinosa por dentro. O certo é comer com uma colher, né? Mas eu vou meter a boca aqui no abil. Nossa, muito bom. E tu, Stephanie, o que tu acha do abil? Eu gosto demais. Bem docinho. É bem docinho. Maravilhoso. Uma delícia. Começando a grudar aqui. Depois eu vou ter que passar óleo na minha boca para desgrudar. Já tá tudo grudado. Ó. Tá grudando. É bom pra quem fala demais. É mesmo. Agora um bônus para quem ficou até o final do vídeo. Vai ter uma fruta extra que eu vou mostrar para vocês agora, que é o buriti. O buriti é uma fruta de palmeira originária da Amazônia. E para consumir o buriti tem que deixar ele de molho entre 3 a 4 horas em água morna, para poder a casca amolecer e sair com facilidade, como eu estou mostrando para vocês. O buriti é um antioxidante natural, rico em beta-caroteno, provitamina A e riquíssimo em vitamina C. Aqui no Amazonas, as pessoas consomem muito buriti em forma de vinho, de suco. A gente faz o suco do buriti, toma com açúcar e farinha, mas também dá para fazer din-din, sorvete, mousse de buriti, que eu vi também. Eu ainda não comi, mas tenho certeza que é uma delícia. E também a Stephanie gosta muito de comer buriti com café e farinha, né? Ela me ensinou essa peculiaridade e particularmente eu amei, gente. É muito gostoso o buriti com café. Eu vi em uma receita aqui mesmo no YouTube, uma cozinheira usando o buriti para fazer molho para comer com peixe. Eu nunca experimentei, mas acredito assim que deve ser gostoso, porque o buriti ele tem um azedinho, então deve ser muito saboroso. E o que chama a atenção do buriti é essa cor dele amarelada. Esse amarelo de cima dele é o que a gente faz o vinho, e esse branco que tá aparecendo é o caroço. Eu já até comecei a provar aqui o buriti, mas vamos lá, gente. Agora vamos provar aqui o buriti. Gente, o buriti é muito gostoso, tanto o vinho do buriti como o buriti puro mesmo, né, Stephanie? É, buriti com café, gente. A Stephanie ama buriti com café. É gostoso, né, Stephanie? É, muito gostoso. E ele tem um gosto, um azedinho assim, mas é um azedinho muito gostoso de comer, muito saboroso. E ele tem essa cor amarela, né, que chama muita atenção. E é simplesmente gostoso, maravilhoso. Nossa, muito bom. Hoje a Stephanie vai ter buriti pra tomar com café. É. Vamos. Stephanie, hoje eu fiz uma salada de fruta na minha barriga, né? É, gente, é verdade. Hoje a Tati vai ficar a vozinha da barriga de tanto comer fruta. Ai. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueçam de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito por aqui, compartilhar e ativar o sininho de notificações, para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo. E é isso, meu povo. Um beijo e até a próxima. Não esqueçam que se tiver alguma dessas frutas aqui na cidade de vocês, comenta aqui embaixo que eu quero saber tudo. Um beijo e tchau. Peraí que eu vou fazer agora no vídeo. Aí, tá ótimo.
Ficou bom?